Sejam todos bem-vindos, estamos aqui no nosso espaço de podcast 96. Esse espaço aqui, gente, que foi criado para a gente tratar de diversos assuntos: esporte, saúde, educação, assuntos variados. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, sobre a saúde, principalmente sobre a saúde da mulher. A gente está durante o mês de outubro, estamos vivenciando aí o Outubro Rosa, né, que é uma campanha, que é um mês de conscientização na prevenção do câncer de mama. A 96 está fazendo uma campanha com vários parceiros nas ruas Natal, Grande Natal, para levar informação. E a informação é extremamente importante no combate ao câncer de mama. A gente distribui nas nossas ações a nossa cartilha, está aqui, que é uma cartilha com várias dicas aqui para a prevenção do câncer de mama. A gente também distribui nosso lacinho, esse lacinho que representa essa luta tão importante, esse mês tão importante, além de brindes, envolve as pessoas. É uma ação super importante, junto com a Biostratos, com o Shopping 10 e também com a São Brás. E a gente hoje está aqui no nosso espaço de podcast 96, recebendo aqui o doutor Maciel, que está aqui com a gente, e também a Mercedes que vem passando aí por esse tratamento aí. Ela descobriu recentemente aí, em abril, e de lá para cá ela vem fazendo esse tratamento e vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Primeiro as mulheres, tá, doutor Maciel? Bom dia, Mercedes. Bom dia, Tom. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E é um prazer estar aqui hoje, poder compartilhar dessa conversa. Um assunto, Mercedes, que é de extrema importância, principalmente para as mulheres, né? Sim. E que ainda tem um tabu em torno. Sim, aí do câncer de mama. Você não é daqui não, né, Mercedes? Não, eu sou do interior, Tangará, né? Tangará, terra do pastel. Adoro o pastelzinho de Tangará. Mercedes, você tem quantos anos? Eu tenho 33 anos. 33 anos e com quanto tempo que você descobriu? Quanto foi que você descobriu? Eu descobri mesmo, assim, o diagnóstico chegou para mim em maio, mas eu descobri no mês de abril, né? Então tá por volta de 6 meses. Certo. 6 meses. E doutor Maciel, que está aqui com a gente também. Doutor, seja bem-vindo aqui a 96, o nosso espaço do podcast aqui. E também para tratar de um assunto tão importante. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Essa iniciativa da 96, eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu venho aqui, e é realmente notável esse envolvimento e essa capacidade de socializar um assunto tão importante. Mais uma vez, parabéns. Doutor Maciel, a gente comentava agora há pouco sobre a importância da informação. As pessoas, elas precisam ter acesso à informação para que elas possam se cuidar mais, para que elas possam ter esse cuidado, né? E com esse podcast, com essa campanha que a gente faz com a presença do senhor aqui, a gente consegue levar essa informação para as pessoas. E um dado curioso é que onde as pessoas são mais carentes de informação é exatamente onde se tem maior incidência, não só do câncer de mama, mas de diversas outras doenças. Então essa informação é importante, doutor. Não tenho a menor dúvida, Tom. Olha, você tem uma ideia, esse programa Outubro Azul surgiu nos Estados Unidos há mais de 15 anos. E foi uma coisa que tomou conta do mundo. Consequentemente, o envolvimento é de uma forma democrática. Todos se envolvem numa campanha como essa. E passa em cima do que você diz, informar. A gente tem que primeiro desmistificar o medo da doença. Porque câncer é uma doença que pode ocorrer com qualquer um. Você tem as doenças cardíacas, tem as doenças infecciosas, câncer é mais uma doença. Então o que a gente precisa é informar a população que ela pode se curar de uma doença que é grave à medida que ela fica mais avançada. Então a chance de tratar e curar é o diagnóstico precoce, porque cada um de nós poderemos ter um câncer. Porque se existe democracia, essa é uma. Não procure indivíduo de grande diferença. Todos podem ter um câncer. Hoje, doutor Maciel, o senhor atende aonde? Eu sou médico da Liga há muitos anos, atendo lá, na universidade, fui professor da universidade, me aposentei há pouco tempo, mas a minha atividade é eminentemente em Natal. Tem a nossa clínica privada também, mas o foco é exatamente a Liga do Câncer. Qual é a clínica privada do senhor? Clínica de Oncologia e Mastologia de Natal. Que fica aqui no... Afonso Pena, 1071. Aqui na Afonso Pena. Exato. Doutor, o senhor no seu consultório, o senhor deve todos os dias receber mulheres que chegam fragilizadas, né? Mulheres que buscam essa ajuda, e no senhor elas enxergam
a esperança da cura. Como é que é hoje o início desse tratamento? A mulher, quando ela faz o autoexame, por exemplo, que ela detecta que tem algo diferente na sua mama, ela já deve procurar um médico, ela já deve ir fazer um exame, uma mamografia? Qual é o procedimento? O que é que a mulher deve fazer? Olha, a gente conversava há pouco tempo com Mercedes aqui e ela disse que ela identificou o nódulo na mama dela, através do autoexame. O autoexame é muito importante. Surgiu uma época nos Estados Unidos que eles queriam minimizar a importância do autoexame. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, nós temos um volume alto de pacientes com câncer de mama avançado. Significa dizer que não precisava de uma mamografia para ele encontrar o nódulo, o caroço. Para você ter uma ideia, 1 centímetro de tumor tem 1 bilhão de células malignas. Então, quando o indivíduo encontra um tumor com 3, 4 centímetros, já tem um volume grande. Ou seja, a chance é diagnosticar cedo. E isso precisa incentivar o autoexame. Uma coisa que é muito importante, porque as mulheres, e de uma maneira geral, os homens também, todo mundo, tem medo de ir ao médico para possivelmente identificar um câncer. O primeiro foco é o seguinte: a maioria dos problemas da mama não são câncer. A maioria são doenças benignas, só que precisa que você vá ao médico para fazer essa diferenciação. Ora, eu achei um carocinho na mama, achei uma área vermelha na mama, o bico do peito começou a entrar um pouco, uma secreção sanguinolenta diferente aconteceu, uma mama está maior do que a outra, crescendo diferente. Então, precisa ser avaliada. Necessariamente não é câncer, mas ela tem que esclarecer. Hoje tem mulheres que evitam ir no consultório com medo dessa descoberta, doutor? Existe desses 2 pontos. Primeiro é o medo do câncer associar à morte. Uma paciente minha um dia perguntou: doutor, eu vou morrer? Eu disse: vai, mas não se preocupe que eu também vou. Então morrer não é o problema, não é? Vamos procurar viver. Então, na hora que você tem algum problema, precisa esclarecer. Ontem mesmo atendi uma paciente que fazia mais de 3 anos. É evidente que essa pandemia deixou todo mundo enclausurado e dificultou o acesso muito grande. Nós tivemos um volume grande de casos novos depois da pandemia, porque as pessoas ficaram reclusas. 3 anos é muito tempo. Então o exame deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Mercedes, você é uma mulher nova, né? Uma mulher que tem 33 anos, né? Sim. E você descobriu em abril deste ano, no ano de 2022. Como é que foi essa descoberta, Mercedes? Bom, eu digo que eu sou jovem, né? Sou jovem ainda, 33 anos. A descoberta, eu gosto muito de frisar esse ponto, que foi no autoexame, porque a gente tem levantado essa bandeira para que as mulheres possam se conhecer, né? O autoconhecimento, não só a informação sobre a doença, mas o conhecimento do seu próprio corpo, é muito importante. Então eu descobri dessa forma. Mês de abril eu estava lá, lembrei de fazer o autoexame, como de costume sempre fiz, e detectei algo anormal, né? Um certo volume e era bem durinho assim, bem concentrado. Não sentia dores, não sentia nada, apenas encontrei. Achei anormal e já fui prosseguindo os próximos passos, né? Procurei a enfermeira da minha cidade, ela me indicou fazer uma ultramamária. Na ultramamária, a médica já disse: vamos procurar um mastologista, né? Para poder você tirar todas as dúvidas. Apesar de que já estava, como o doutor Maciel falou aqui, eu lembro bem, eu gosto de falar sobre isso, que no finalzinho de janeiro de 2022, fazendo o autoexame, não deu para detectar nada, não deu para sentir nada, certo? Então, posterior a isso, quase 3 meses depois, que foi em abril, quando eu fiz, já estava apalpando de uma forma bem grande. É rápido, né, doutor? Bem grande. Os tumores variam de crescimento. Porque no passado, você veja só, para você ter uma ideia, eu já estou nessa história há mais de 40 anos. Então, eu acompanho a evolução dessa doença há todo esse tempo. E no passado, a gente só achava que existiam 2 tipos de câncer. Hoje tem mais de 20. Com características diferentes, com padrões diferentes. Só de com mama, forma doutor? Só de mama.
só mama, com formas de crescer diferente. Então tem uns tumores que crescem mais rápidos, outros mais devagar, outros são mais indolentes, ficam paradinhos. O fato é que você tem que atacar cedo. Esse é um ponto. Mercedes, e quando você foi atendida pelo médico e o médico disse assim, é um câncer de mama, como é que foi sua reação? Bom, então, eu costumo dizer que a minha foi um pouquinho incomum, porque a maioria das mulheres, elas se desesperam. Se desabam, né, naquele momento. Sim. Ali, né? Eu gosto de dizer que eu só tive 2 medos. O primeiro medo, como acho que é o comum a todas as mães, ainda tenho filhos pequenos, né? Preciso criá-las, tenho 2 filhas. Mas o segundo medo, que para mim não foi tão incomum, mas que eu gosto de falar porque foi o que eu senti, foi como eu poderia passar esse processo da melhor forma possível, sem desagradar a Deus, porque eu sou cristã, e de forma que eu pudesse ajudar a minha família a entender isso, porque eu pensei nas minhas filhas. De fato, para mim, a de 15 anos foi mais difícil. Você tem 2 filhas, é isso? Tenho uma de 15 e uma de 5. Então, porque eu quis, né? O meu maior medo foi como que eu vou encarar tudo isso da melhor forma possível para não afetar tanto, porque é fato que o diagnóstico afeta, ainda que a gente não queira, né? Afeta a família inteira. A família inteira. Mas por estar numa posição que eu tinha que cuidar delas, então não que eu me fiz de forte, mas de fato eu busquei forças para encarar. Então eu não me desesperei. Eu achei, bom, já está aqui, então agora vamos tratar e vamos fazer da melhor forma possível. Então você foi muito tranquila nesse momento. Foi, apesar Dentro do de não possível, ser fácil. Você teve uma tranquilidade, você teve uma... Quais eram os medos que passavam naquele momento na sua cabeça, Mercedes? O meu maior medo foi exatamente deixar as minhas filhas para que outros criassem, né? Como mãe, a gente pensa logo nos filhos. Mas o segundo foi esse, de como que eu vou encarar tudo isso sem desagradar a Deus e me manter tranquila, porque eu sei que o psicológico ajuda muito também no tratamento. Doutor, como é que é esse processo de... O senhor recebe no consultório uma mulher que está trazendo ali a sua mamografia, os resultados dos seus exames, e de fato ali é um câncer que vai precisar ser tratado. Como é que geralmente é a reação dessas mulheres? Olha, Tom, você pode analisar todas as variáveis possíveis, imaginárias que pode acontecer nisso aí. Eu, na época que dava aula, ainda continuo eventualmente com algumas aulas, mas na rotina eu fazia um exercício com alguns dos meninos, que eu entregava um envelope fechado e dentro estava o nome câncer. Então eu dizia para eles, olha, você vai receber assim, da sua paciente, ela não viu, você vai abrir, vai ver o diagnóstico, é um câncer, como é que você vai dizer a ela? Meu amigo, a dificuldade é enorme. É muito difícil você dizer. E até hoje eu não tenho uma forma específica. O que é que a gente vê? Com o tempo se vai adquirindo o feeling no paciente, vai vendo a característica dele e vai dizer. Eu sempre contava uma história e vou repetir aqui para qual seria a saída. É a história de um português que tinha um gato, viajou para Lisboa e deixou um outro amigo português tomando conta do gato e disse, qualquer coisa com o gato você me avisa. Uma semana depois, um amigo passou um telegrama. Naquela época não existia nada, telefone, nada. WhatsApp, telegrama. Manuel, gato morreu. O Manuel estava lá quase que morre também. Ao chegar, conversou com o Joaquim. Joaquim, você me mata desse jeito, meu amigo. Não é para dizer assim, como é que você disse? Você tinha que dar por etapa. Primeiro gato subiu no telhado, gato pulou do telhado e gato morreu. O tempo passa, Manuel viaja e diz para Joaquim, eu vou viajar, minha mãe está sozinha aqui, Eita. Você vai ficar, qualquer coisa me avise. Ao chegar, algum tempo depois recebe o telegrama, Manuel, sua mãe subiu no telhado. Entendeu? Então, é uma forma, você tem que sentir. Como é que você vai dizer? Vai dizer ela que é um câncer? Não, não vai. Você vai dizendo que tem uma lesão, que precisa ser tratada, precisa de um diagnóstico, vai aprimorar no diagnóstico. E isso, para você ter uma ideia, eu já tive situações de mulheres que têm essa capacidade, como eu disse, que é raríssimo, essa capacidade que, além de tudo, ela viu nela a necessidade de proteger suas filhas da situação. Ela é uma mulher jovem, com filhos jovens. Se ela entrasse com essa família desequilibrada, como ficariam essas crianças?
Então ela teve uma situação, e como eu disse a você, que não é frequente. Essa capacidade de administrar esse momento é raríssima. Mas existem pessoas como você. E isso ajuda a você superar a sua doença. Não tem a menor dúvida. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Qual a importância desse equilíbrio emocional, né, nesse momento assim? O emocional, ele de alguma forma contribui para passar por todo esse processo, para a cura? Olha, a gente nessa pandemia, a nossa geração viveu uma pandemia que as outras gerações, no século de 1918, a pandemia da gripe espanhola foi igual a essa. Então nós vivemos essa experiência e mostrou para todos nós quanto é frágil a nossa vida. Então morrer, qualquer um pode morrer. Então a gente não pode pensar nisso. Dessa forma. E em função disso, a gente tem que ter muito cuidado, porque na hora que você deprime demais, a sua imunidade baixa. E uma das doenças que mais está ocupando a sociedade como um todo é exatamente isso aí. Você chega numa paciente, só lhe pergunta quantos remédios você está usando. Você está usando muitos remédios. Nossa. A maioria para tentar equilibrar esse emocional, que muitas vezes não equilibra, porque ela não enfrenta o problema. Isso. Ela foge do problema. Ela ou ele, foge do problema. Se esconde na medicação que vai ficar dependendo da vida toda. Então isso é um problema seríssimo, porque na hora que a imunidade baixa, o nosso corpo reage contra a gente mesmo. Se ele reage contra a gente mesmo, todas as célulazinhas que estão aí sendo equilibradas, elas começam a explodir. Às vezes até a gente escuta assim, fulano se entregou à doença. Quando fala se entregou à doença, eu acho que é exatamente isso, né? Ela cai ela fica deprimida, fica depressiva, e o organismo sente isso também, a imunidade, como o senhor falou, baixa, e a doença fica mais agressiva. Toma conta. Mercedes, como é que foi sua família nesse momento, em relação ao apoio, em relação a receber essa notícia? Então, minha família, como o doutor falou, graças a Deus, a gente é uma família bem unida e bem equilibrada. O diagnóstico, ele não é fácil para ninguém. Eu costumo dizer que independente da idade, porque às vezes a gente vê alguém falar, fulano está com câncer, mas já tem 80 anos. Independente da idade, não é fácil o diagnóstico. Até porque ainda tem muito essa situação que eu percebi, de que você receber um diagnóstico de câncer é como se estivesse recebendo uma sentença de morte, né? Mas assim, não foi fácil. Eu quem apoiei todo mundo no início, né? Mas em virtude de eu estar bem, dentro do possível, então eu recebi esse apoio de volta, esse abraço de volta, todo mundo muito, muito presente, todo mundo me apoiando mesmo. E pelo fato de eu estar bem, eles também ficaram bem, né? Perceberam que a gente iria enfrentar juntos, mas é importantíssimo esse abraço da família, dos amigos, né? Esse apoio emocional, porque a gente consegue encarar melhor a situação. E o tratamento, Mercedes, quando você começou a fazer, de fato, esse tratamento, você chegou a fazer a cirurgia para fazer a remoção? Sim. O primeiro passo foi esse, né? Assim que diagnosticado, né? Cheguei ao Dr. Flávio Rocha e passando por todos aqueles exames iniciais, a gente percebeu, ele achou por melhor fazer o quadrante, né? Então eu fiz um quadrante e não precisei retirar minha mama. Quadrante, doutor, para quem agora está acompanhando e não entende essa linguagem mais técnica, o que seria um quadrante? Quadrante seria tirar uma parte da mama. A mama dividida em 4 espaços. Então, dependendo onde está aquela lesão, você retira só aquela área. Isso não é para todos os tipos de tumores. A gente tem vários tumores mais iniciais, menos agressivos, então essa é uma opção. Porque a cirurgia, se a gente comparar a história do câncer, vai ser mais ou menos igual à história da tuberculose, quando ela surgiu. No passado se tratava tuberculose, não sabia o que era. Então o indivíduo ia para a montanha, ficava respirando ali, tomava uma medicação sintomática, alguns morriam, a maioria morria, alguns sobreviviam pela sua imunidade. Foi se identificando a doença e começaram os tratamentos. Tirava o pulmão do indivíduo todinho. Nossa. Depois tirava só uma parte do pulmão. As drogas eram altamente tóxicas, não sei quantas drogas. O sujeito ficava isolado nos sanatórios, eram os maiores hospitais, 400 leitos. Ficava isolado, as famílias não se podiam falar
sabia o paciente com tuberculose passava de um lado. No início, quando começou muito o câncer, era a mesma coisa. Você tratava câncer no passado com grandes cirurgias. Você tirava as cirurgias da mama, você tirava a mama e os músculos todinho que ficava aqui, ficava a pele em cima das costelas. Então, eram cirurgias extremamente agressivas. Hoje, você trata um tuberculoso em casa, tomando um comprimido, durante 6 meses ele fica curado. Mama, câncer vai ser assim, não tenho dúvida. Não sei se eu vou alcançar. Você, provavelmente. Cada processo cirúrgico, ele então vai depender aí do grau também, se foi descoberto no início, como a Mercedes descobriu no início, por isso foi feito aí o quadrante, né, que se fala. Perfeito. Aí, Mercedes, logo após a cirurgia? Logo após a cirurgia, comecei as quimioterapias, né? Então, eu estou nesse processo de quimioterapia, farei 16 sessões, agora que eu vou fazer a 4ª, então, até mais ou menos janeiro eu vou estar na quimio, e depois da quimio eu vou para a radioterapia. E, Mercedes, como é que foi a sua... Você é uma mulher muito positiva, né? A gente percebe que é uma mulher forte e positiva diante do que tem acontecido com você. A doença, você falou que encarou a doença de forma muito forte em relação a... Pensou nas filhas, né? Pensou na sua família. E a parte estética, que também é uma parte importante, também as mulheres se preocupam. Como é que você se comportou com isso em relação a perder o cabelo, né? Que as mulheres são mais vaidosas. Como é que foi esse processo? Não é um processo fácil. E eu costumo dizer que, assim, na tentativa de nos confortar, todo mundo chega e diz assim, não se preocupa, seu cabelo vai crescer. Mas, na verdade, ao cair o nosso cabelo, ou ao retirar a parte da nossa mama, até a mama completa, não é só uma questão de fios de cabelo ou de parte do nosso corpo. Vai também embora um pouquinho da nossa vaidade, daquilo que de fato faz parte de nós. Mas assim, eu confesso que para mim, eu achei que ia ser muito mais difícil perder os meus cabelos. Meus cabelos eram bem longos, meu marido amava meus cabelos. E eu pensava, meu Deus, quando eu for pra dentro do espelho, olhar minha careca. Mas aí hoje eu tô lidando de boa. Tanto é que a maioria do tempo eu estou sem lenço e sem turbante. Eu coloco. Mas eu sou muito autêntica. Então, assim, eu acho que encarar a minha fase, sabendo que ela não define a minha história, é bem importante. Isso tem me ajudado a tocar a vida de forma mais positiva. Apesar de que eu entendo que para algumas mulheres é bem mais difícil. Mas é só uma fase, e eu acredito assim. Então, é uma estação que eu estou vivenciando. Mercedes, você é de Tangará? Sim. Você começou o seu tratamento, iniciou o tratamento em Tangará ou já veio aqui para Natal? Já consegui diretamente na Liga, exatamente por causa do grupo que a gente tem lá, né? Do Grupo Lação, que tem essa parceria, que tem esse padrinho, que é o Dr. Flávio Rocha. Então, assim, eu comecei por lá porque eu detectei, fui na UBS e tal, fiz a outra numa clínica particular. Mas o mastologista, então, já consegui com o Dr. Flávio Rocha aqui na Liga. Então, já vim para cá. Doutor Marcel, acho que nós vivemos em um país onde algumas pessoas não têm tanto acesso à informação, à saúde, dependem do SUS, estão em lugares mais isolados. Nos grandes centros ainda se encontra uma forma de tratar, de se cuidar, mas em regiões mais isoladas, as pessoas têm essa maior dificuldade. Como é que essas mulheres que moram em cidades, que moram em alguns sítios, algumas regiões, né, rurais, como é que elas podem se cuidar? Como é que elas podem evitar que elas agrave essa condição dela no câncer de mama? É o autoexame, é tentar ter informação, é buscar algum posto de saúde, alguma forma na região que ela reside? O que é que elas podem fazer, essas mulheres que não têm tanto acesso quanto as que estão mais próximas aqui aos grandes centros? Olha, o Brasil tem um sistema de saúde, de modelo de saúde fantástico, que é o SUS. Só que ele às vezes não funciona. Mas o modelo é ótimo, o modelo hierarquizado. A pessoa tem no seu bairro,
tem a unidade básica. E na unidade básica você vai à unidade mais secundária. Depois da unidade secundária você vai à unidade terciária, que é a de maior complexidade. O Rio Grande do Norte tem uma coisa que realmente eu falo, eu já vivencio isso muitos anos lá, a Liga do Câncer contra o Câncer é uma unidade que realmente eu não sei, às vezes eu entro naquela unidade lá onde você vai fazer a quimioterapia, virou aquele salão cheio de gente. Muita gente. E aí eu observo o que seria desse povo todinho se não existisse isso. Eu digo sempre, o diagnóstico feito, você chegou na liga, está resolvido o seu tratamento. Porque tem todas as modalidades de tratamento. Hoje nós temos uma estrutura das melhores no Brasil. Não falta nenhuma técnica de tratamento de câncer que existe no mundo que não tem aqui em Natal. A Liga é referência. Exatamente. Ao mesmo tempo que ela serve hoje com unidade de ensino e pesquisa. Para você ter uma ideia, a nossa unidade de pesquisa na Liga, o Brasil representa hoje em pesquisa para câncer no mundo 2%. Desses 2% no Brasil, em torno de 50% dessas pesquisas são feitas na Liga. As pessoas, quando vêm de fora aqui, as empresas, quando vêm conhecer a unidade de pesquisa, ficam impressionadas porque não tinham ideia disso aí. Mas uma coisa eu gostaria que você me permita fazer uma referência ao que o Mercedes falou, a respeito da autoestima. Eu já operei mulheres de câncer com 15 anos de idade até 96 anos de idade. Nenhuma delas queriam perder a mama. Nenhuma delas. Independente da idade, porque a mama identifica a feminilidade. Se você tem um indivíduo masculino que tem vontade de ser a mulher, a primeira coisa que ele faz é querer colocar uma prótese na mama para ficar grande, porque identifica. Então isso é muito importante. É mais importante do que o cabelo, do que qualquer outra coisa. E então a chance que existe hoje é muito grande quando a gente precisa retirar toda a mama, que é a chamada reconstrução. Que, por sinal, o doutor Flávio é um dos que fazem melhor isso aqui. Então, a reconstrução permite que a mulher não vai ter a sua mama de volta, mas vai ter o volume que representa esteticamente a sua mama. Isso dá uma força muito grande a continuar no tratamento. Isso é oferecido pelo SUS? Sim, o SUS oferece, tem as suas dificuldades, mas a gente consegue sempre lá na Liga, os pacientes do SUS, quando precisam de reconstrução, existe uma equipe que, por sinal, é coordenada pelo doutor Flávio, uma equipe de oncoplastia, que é exatamente que encaminha o treino os nossos residentes para fazer isso. Aqui no Brasil, a gente tem um dado aqui que fala que aqui no Brasil, em 2021 foi estimado 66.280 novos casos de câncer de mama. No mundo, foram 2,3 milhões. Então, no Brasil, a gente tem 66.280 novos casos de mama, tem uma estimativa aí. E esse risco do câncer de mama, ele se agrava, doutor, se na família, se já tiver algum caso na família, um histórico, a parte genética, como é que funciona isso com as mulheres que já têm casos na família? Olha, o câncer de transmissão genética representa de 5% a 10% só. Então, se tem uma história de câncer familiar, principalmente se aquele câncer ocorreu numa mulher na fase da pré-menopausa, como é o caso dela, ela tem 2 filhas. Essas 2 filhas deverão ser bem acompanhadas no futuro, porque a chance, é evidente que existem alguns exames que provavelmente ela deverá fazer, depois que o médico que está acompanhando dela vai orientar, para saber se ela tem um gene mutado no organismo dela. Se ela tiver esse gene e as filhas dela tiverem também, então essas filhas terão que ser muito bem acompanhadas e orientadas nisso aí. Mas o problema, como eu estava dizendo, não é a transmissão genética. Hoje a gente sabe que o câncer é uma mudança no gene do indivíduo. Ele muitas vezes não é transmitível, não é transmissível, mas é uma mudança. É tanto que a maioria dos tratamentos hoje passam por essa avaliação genética para saber que tipo de tratamento se deve fazer para cada tipo de pessoa. Aí o senhor entra num campo onde as mulheres têm muitas dúvidas em relação ao que pode agravar, né, o câncer de mama. Por exemplo, prótese de silicone. Eu já ouvi mulheres perguntando, a prótese de silicone, ela aumenta esse risco? O anticoncepcional, quais são os fatores? O que é que
que é que pode aumentar as chances aí, os riscos do câncer de mama? Bom, o risco do câncer de mama é uma coisa que a gente tem que ter muito critério, porque não tem uma coisa específica. Sabe-se que alguns fatores aumentam o risco. Você falou em próstata mamária, não tem nada a ver uma coisa com outra. Se for assim, a gente não colocaria uma próxima paciente que já teve câncer. Não é isso. Então, a próstata não leva a câncer, não produz um câncer de mama. Então, não é o fato. Existe o quê? Mulheres que têm história familiar, mulheres que fazem reposição hormonal pós-menopausa, que têm risco já. Então, não é que a medicação hormonal pós-menopausa vai levar ao câncer, mas se ela já tem um risco familiar, aquela mulher não deveria usar. Então, uma pessoa que tem uma atividade física, que faz uma atividade física, mantém o seu metabolismo ativado, isso faz com que o organismo entre em equilíbrio. Então, hoje você falou há pouco tempo, conversou com a gente a respeito do álcool. Realmente as mulheres estão bebendo muito nos últimos anos, às vezes mais do que os homens. Sim. E mulheres jovens, porque isso ocorre muito, então também é um fator hoje de risco. E isso faz com que a gente tenha um cuidado no equilíbrio. Tudo é possível fazer com equilíbrio. Tudo em excesso faz mal. E em relação ao anticoncepcional, doutor? Algumas mulheres falam que o anticoncepcional, alguns anticoncepcionais reagem de uma forma no seu corpo, umas reclamam que o anticoncepcional engorda, outras reclamam em relação à acne, e umas falam que o anticoncepcional também pode aumentar o risco do câncer de mama. É evidente que qualquer medicação hormonal que é dada sem um controle, sem uma avaliação, ela corre risco para qualquer coisa. Então, primeiro, antes de usar uma medicação, seja ela qual for, e basicamente uma medicação hormonal, a mulher jovem vai começar a sua atividade sexual, então ela quer fazer evitar uma gestação imprevisível, ela tem que consultar um médico para avaliar seus riscos, seus benefícios, e na sequência definir uma série de coisas. Que aumenta o risco é um fato, estatisticamente sim, mas se você avaliar que durante o anticoncepcional entrou no mundo nos anos 50 do século passado, então durante todo esse tempo existe anticoncepcional, e as dosagens são cada vez menores, precisa que ela faça o seu controle. Porque se por acaso ela tomando ou não tomando anticoncepcional, ela pode ter câncer. Você vai, se eu evitar um anticoncepcional, eu evito câncer, não é assim. Não é desse jeito. Queria até deixar claro isso, que eu nunca na minha vida, né? Eu sou casada já há bastante tempo e eu acredito que eu nunca consegui tomar mais do que 2 anos de anticoncepcional. Exatamente porque eu nunca me dei muito bem com eles, né? Então eu evitava de outras formas. Então, não é o meu caso. Eu amamentei bastante, até 3 anos, que também é um fator que nos previne um pouco. Então, tem N fatores, né, doutor, para poder gerar um câncer de mama. A gente vê que percebe pelos números, né, que a incidência no câncer de mama, ela vem crescendo. Nos últimos anos, ela cresceu. Isso se deve, doutor, na sua opinião, ao maior consumo de álcool? Isso se deve à maior conscientização também das mulheres por estarem procurando também os profissionais, por estarem fazendo também o autoexame, a mamografia? O que é que o senhor... Olha, Tom, o mundo mudou. Se o mundo mudou, a forma de viver mudou. Os riscos aumentaram. Sim. Novas doenças surgindo. Quem diria que a gente teria uma pandemia como essa? O volume de câncer no mundo é um aumento global de número de câncer, e cada vez em mulheres mais jovens. A gente via no passado mulheres acima de 50 anos tendo câncer, hoje a gente vê mulheres menores de 30 anos, 20 e poucos anos, veja ela aqui com 33 anos. Então, o mundo mudou, o mundo produz situações que agridem o organismo de alguma forma. A gente muitas vezes não sabe. Olha, eu vou dar um exemplo simples, esse copozinho de plástico que a gente está bebendo água, ele é derivado de um bisfenol, que é uma substância derivada do petróleo, que é cancerígena. Toda a água praticamente que a gente consome, que no passado era aquelas quartinhas de barro, potável, né? Hoje a gente está tudo aqui. Aí vem dentro de um caminhão no sol com aqueles garrafões com água ali, aquilo tudo se modifica. Você usa um micro-ondas, põe uma coisa plástica, joga o micro-ondas dentro e vai beber aquele conteúdo. Então o mundo mudou. A gente fica hoje quase 24 horas na frente de um elemento que emite radiação.
Direto, um celular toda hora o senhor falou agora de um ponto muito curioso, micro-ondas. Né? Algumas pessoas dizem que a comida que é esquentada ali, né, requentada ali no micro-ondas, ela tem um maior risco. Isso é mito ou é verdade, doutor? Observe, é evidente que o micro-ondas modifica, mexe com toda a estrutura bioquímica de arrumação daquela comida, é um fato. Mas não é só isso. Tudo que está em torno tem risco. O que ocorre, o organismo sofre agressão, se você está imunologicamente incompetente, frágil, a doença chega. Não é só câncer, uma série de outras. Veja as fibromialgias da vida, quase que tudo de mulher hoje está com fibromialgia, porque é uma doença imunologicamente, doença da tireoidite de Hashimoto, uma doença imunológica. Então, uma série de outras, dermatites. Então, o negócio é complicado. Então, deixa eu ver se eu entendi o que o senhor está falando aqui. Não existe um fator específico que possa causar esse câncer. Geralmente ele é causado por diversos fatores. Perfeito. Né? Diversos fatores. A comida, a falta de exercício, imunidade baixa. Então são diversos fatores que contribuem para o aparecimento, o surgimento do câncer de mama. Então como é que essas mulheres podem se proteger? É uma vida saudável? É alimentação? É exercício? É imunidade? O que é que elas podem fazer para prevenir, né? Para diminuir? Veja só, a gente está falando câncer de mama, mas qualquer tipo de câncer. Acha-se, inclusive, que nós temos células totipotentes dentro do nosso organismo, que elas não se diferenciaram. Elas estão ali desde a forma inicial. E por um mecanismo de alguma agressão ao organismo, ou um desequilíbrio do organismo, elas começam a multiplicar de uma forma desorganizada. Aí vira o tumor. Aí é que é a lesão. Então, você falou muito bem, uma vida em equilíbrio, de uma forma física, emocional, é fundamental. Hoje o câncer de mama e com alguns cânceres de uma maneira geral aumentaram muito. Por quê? Porque está todo mundo estressado, é todo mundo perturbado, agitado. Você tem hora para tudo, você é tudo apressado, é um nível de tensão, de cobrança exagerado. Não faz atividade física, a gente passa o tempo todo sentado numa cadeira, agora com o celular na mão, cabeça para baixo o tempo todo, deixa de dormir para ficar com um equipamento desse. A criança novinha está dando trabalho, a mãe entrega um celular para ela, lá na hora, no lugar ela ficar correndo no jardim. Então, as coisas, o mundo mudou e o nosso organismo não está adaptado para essas rápidas mudanças assim. Então, eu digo a você que uma vida saudável é aquela vida equilibrada, a quantidade de alimentos industrializados, com muito conteúdo de sal, muitos corantes associados a isso, o nível de álcool altíssimo da população e, acima de tudo, uma qualidade de vida estressada. Eu costumo o estresse também pode ser... Que baixa a imunidade. Se você é estressado, seu nível de cortisol vai lá para cima. Interessante. Seu organismo começa a reagir contra você mesmo. Eu costumo dizer, quem é feliz adoece pouco. Se você é feliz, adoece pouco. Você se preocupa, fica preocupado com tudo. Às vezes o sujeito tem um patrimônio enorme e um nível de estresse. Veja a quantidade de jovens suicidando agora no mundo. Por quê? Porque tem tudo e quando uma coisa não nega-se a ele não consegue superar. Então a gente está precisando rever todos os conceitos de vida. Doutor, tem algumas dicas aqui que a gente distribui nas nossas cartilhas. Eu queria algumas dessas dicas compartilhar aqui com o senhor e com a Mercedes também, até para que o senhor avaliasse também as nossas dicas e sugerisse também algo que pudesse enriquecer essa cartilha que a gente distribui com tanto carinho. Uma das dicas fala em relação à amamentação. Mulheres que amamentam durante mais tempo podem reduzir o risco do câncer de mama, segundo algumas pesquisas. Então, tem relação? As mulheres que amamentam têm essa relação? Existe, estatisticamente é um fato, mas não significa que aquelas que amamentaram muito não tenham câncer. Então, estatisticamente é um fato. Por quê? Porque a mama é preparada para um foco. Ela é preparada durante a evolução da vida da mulher para amamentar. Ela amamentando, ela amadurece a sua fisiologia. Consequentemente, ela dá a sua forma de evolução natural. Algumas pessoas falam também que o consumo de tomate, suco de cenoura também pode contribuir para essa
essa redução? Tem alguma ligação também? Não, se homem pelo menos não deixa de tomar não, porque tem licopeno e evita o câncer de próstata. Então, uma coisa nada disso é real, você deixar de usar Agora, se é artificial, se é com muito conteúdo de corantes, olha, um dia desse me falaram que você estava comprando feijão verde, quando põe na bacia com água, ele perdeu a cor, ele estava jogando tinta dentro do feijão verde. Nossa. Pode um negócio desse? Então, a gente compra tudo industrializado hoje. Hoje está complicado. Você não tem nada natural, então é complicado. Banho de sol, doutor? Banho de sol, você tem que ter cuidado. Porque se você ficar constantemente aqui, a sua vitamina D vai lá para baixo. Porque a vitamina D é fixada com a ajuda do sol. O sol, entre 11 e meio-dia, ele fixa a vitamina C do organismo. Se você ficar aqui parado, sua vitamina D, aliás, C não, D, vai lá para baixo e a sua imunidade baixa. É tanto que a gente, com paciente oncológico, se preocupa muito com a vitamina D, para que ela esteja num nível acima do normal, do basal, para que melhore a imunidade. Então aquele banho de sol de 10 minutos antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, é saudável para... Muito saudável. Se você é um sujeito muito claro, não pode exagerar, porque se você tiver, ele também produz, facilita o câncer de pele. E o cigarro, a relação do cigarro com... Esse está completamente vinculado a câncer, não é só de pulmão, não. E agora a meninada está no cigarro eletrônico. É um verdadeiro absurdo isso. E colocando uma série de drogas dentro ali, vende aqueles negócios, aqueles líquidos, o cara bota lá, meninada, homens e mulheres usando aquilo. Então o cigarro piora tudo. Não só para o de pulmão. Não só, até a sexualidade. Porque o cigarro, ele obstrui os microvasos. Por exemplo, uma mulher que quer fazer uma plástica de mama ou de face. Se ela é fumante, a chance de ter uma necrose do retalho é enorme. Tanto quando você vai operar um paciente fumante, você olha, passa no mínimo 15 a um mês sem fumar. E a maioria não consegue, porque a dependência é tamanha. Obstrui os microvasos. Então, para câncer de boca, de bexiga, de pulmão, de mama, tudo é complicado. Existe algum fator que tem o maior risco aí na incidência do câncer de mama? Ou realmente é a junção, é a soma de vários fatores? Eu digo que é a soma de vários fatores. É evidente que as famílias que têm história familiar têm que ter um cuidado mais de perto. Mercedes, queria que a gente já vai se aproximando aqui do final aqui do nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que não têm a força que você tem, que não têm a coragem que você tem, não por ser covardes, mas porque cada um se comporta de uma forma diferente. Então, queria que você olhasse naquela câmera ali, que é nos olhos das mulheres que nesse momento, essa daqui, que nos olhos das mulheres que estão nos acompanhando, que mensagem você deixaria para essas mulheres que estão passando ou que irão passar pelo tratamento, pelo processo que você vem passando para a cura do câncer de mama? Certo. A mensagem que eu deixo, né, para vocês, se vocês já estiverem passando ou que possivelmente pode chegar a um diagnóstico desse, eu gosto de falar que nós não podemos definir aquilo que pode nos acontecer, né? Não está na nossa escolha o que vai chegar ou não à nossa vida, mas você pode definir sim. Você pode escolher, sim, como passar por essa situação. Não encare isso como o final da sua história. Encare apenas como uma estação que você está vivendo e que você poderá transformar esse inverno meio sombrio em um lugar de primavera, florescer, aprender grandes lições que em outro momento da sua vida você não aprenderia. E, acima de tudo, está a fé. Eu confio na medicina, eu me submeto ao tratamento, né, da medicina, mas a gente sabe que há um Deus poderoso que está acima de todas as coisas e que ainda quando o diagnóstico for pela medicina, né, irreversível, ainda existe o poder da fé e o milagre pode acontecer. Então é encarar da melhor forma possível e vencer. O que mudou dentro de Mercedes, antes de abril e após abril? Mercedes mudou, Mercedes amadureceu bem mais.
nesse sentido do valorizar. Eu sempre fui uma pessoa que valorizo as pequenas coisas e gosto de pessoas mais do que coisas, né? Mas eu aprendi mais a dar valor a cada momento, a cada abraço, a cada oportunidade de você olhar no olho, de falar que ama e de demonstrar isso em atitudes. Então, Mercedes tem amadurecido mais em valorizar a vida. Doutor Maciel, o senhor como profissional da saúde, o senhor tem um compromisso, o senhor tem uma missão, né, que é de extrema importância, de extremo valor, que é cuidar das pessoas. Não apenas da doença em si, né, mas das pessoas como ser humano. As mulheres que chegam no consultório do senhor, elas chegam fragilizadas, elas chegam ali lhe enxergando o senhor como uma ferramenta de cura, alguém que pode ajudá-las a passar por tudo isso. E o que é que o senhor poderia dizer para essas mulheres, para encorajá-las também, para que elas possam praticar o autoexame, a mamografia, para que elas realmente encarem de frente? Porque eu vejo muitas mulheres falando assim, eu não vou no médico, vai que eu tenho alguma coisa. Eu ouço muitas mulheres falando assim. Isso só agrava, isso só piora. E o que é que o senhor falaria para essas mulheres, para que elas criassem essa coragem de realmente se cuidar e se tocar? Porque é um toque que salva. Não tenha dúvida, Tom. Isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre alerta, porque o médico, ele tem uma missão que é fundamental, que chama-se acolher. Aquele médico que não acolhe o seu paciente, que ele chega ali fragilizado, ele não vai dar uma resposta definitiva, inclusive o resultado do tratamento. Muitas vezes a gente não consegue resolver o problema, porque a doença corre na frente. Mas você nunca pode abandonar seu paciente. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é uma relação mais forte do que um casamento. Porque você só vai deixar o seu médico em duas situações. Ou você briga com ele, ou ele morre ou você morre. Então você tem uma vida longa acompanhando os pacientes. E isso faz com que ele adquira confiança. E acima de tudo, o fato de ter medo é humano. Sim. Agora a gente precisa mudar essa cultura. E essa cultura de medo de enfrentar uma doença não dá mais de uma faixa alta de idade. Tem que ser trabalhado na escola. Tem que ser trabalhado com a meninada para dizer que ela precisa se cuidar. Do mesmo jeito que ela precisa se arrumar, botar um perfume, botar um laço, botar um batom, botar uma coisa, ela precisa se preocupar com a saúde dela. Isso precisa mudar na escola. E a gente tem que, acima de tudo, dizer: você é capaz de superar. Sim. Essa força que Mercedes está passando, que com certeza muitas pacientes, muitas mulheres, vendo ela falar, vai realmente mudar o seu status de vida. Porque não é todo mundo que tem essa coragem. Você vem com medo, e muitas vezes o medo da morte, que às vezes ela não está presente ali. Então a gente precisa realmente passar isso. E que se ela cuidar, se ela gostar dela mesma, ela tem que se cuidar. Porque às vezes ela cuida de todo mundo. A mãe, como ela falou, ela se preocupa com todo mundo e às vezes esquece dela mesma. É verdade. E então isso aí com certeza você vai superar. Parabéns, Mercedes. Obrigada, doutor. Quanto antes a busca pelo tratamento, as chances de cura são totais. Quanto mais cedo, maior a chance de cura. Câncer de mama tem cura, doutor? Não tem a menor dúvida. Qualquer tipo de câncer tem cura desde que tratado cedo. É evidente que existem tumores diferentes, uns mais agressivos, outros menos agressivos. Mas todos eles, quanto mais cedo você trata, maior a chance de cura. E, inclusive, um detalhe que é importante é cura. Muitas vezes diziam, você ficou curado, tem 5 anos, não vai ter mais doença. Não é assim. Enquanto você está vivo, você tem chance de ter um câncer. Então não vamos pensar nisso. O acompanhamento, os cuidados são constantes. São fundamentais, a vida toda. Mesmo para quem já foi tratado e já foi curado. Não tenha dúvida. Do mesmo jeito, você vai continuar. Depois da sua fase inicial de tratamento, você vai ficar fazendo seu controle periódico.
Nosso podcast aqui falando sobre o Outubro Rosa, nossa campanha Rolê no Alvo, que a gente está nas ruas durante todo o mês de outubro aí com informações, nossa carteira com informações importantes na prevenção do câncer de mama, o lacinho que representa essa luta e esse momento tão importante na informação, né? Com o Dr. Maciel, com a Mercedes aqui, a Mercedes que é uma paciente que tá passando por esse tratamento, o Dr. Maciel aqui com o lado profissional também conversando com a gente, e dessa conversa aqui, desse papo, desse bate-papo, desse podcast, tenho certeza que várias mulheres, muitas mulheres que irão assistir, irão ter acesso a essa informação que pode salvar a vida de muitas delas, né? É informação que pode salvar a sua vida e a vida de quem você ama também. Então é importante que você passe esse conhecimento para outras pessoas que não têm acesso a essa informação. Ritinha tá aqui, Ritinha trouxe um mimo aqui, tá? Um agradecimento aqui, preparado aqui pela 96, a Giovana, a Ritinha também. Ritinha tá linda, viu, Ritinha? Tá com o lacinho ali, ela não está, ela é linda, olha aqui. Muito obrigada. A Ritinha trazendo aqui a cestinha da Mercedes, olha que delícia. Esse trabalho seja passado, que vocês tenham passado assim, muita energia boa, né? Obrigado. Porque o que importa é isso aí, né, gente? Levar o cuidado ao próximo, né? Que dúvida. Obrigado pelo convite. Viu? Obrigada a você também. Linda essas palavras. Então, Obrigado, gente. Tchau, até a próxima aí com mais um podcast aqui nesse espaço, que é um espaço dedicado para a gente tratar de vários temas, e um deles, sem dúvida nenhuma, é a saúde. Doutor Maciel, muito obrigado. Obrigado, Tom. Doutor Maciel, quem quer encontrar o senhor, tem a clínica particular do senhor, que fica aqui na Afonso Pena. 1071, Clínica de Oncologia e Mastologia, e diariamente lá na Liga do Câncer nós estamos, não só eu, mas uma equipe de quase 30 médicos estão disponíveis para cuidar dos pacientes. Mercedes, parabéns, que essa sua energia positiva, sabe, essa sua forma de encarar o seu tratamento, ela possa contaminar as mulheres. Sim, que elas possam que elas possam terem mais força, né, para passar por todo esse processo. Obrigado. Obrigada também, é um prazer estar aqui, viu, compartilhando um pouco da minha história. Tchau, gente, obrigado.